Olá, seja bem-vindo ao OdontoCast, o podcast que descomplica a odontologia e mostra os bastidores do sorriso perfeito. Eu sou a Maria, sou administradora aqui da clínica Elodonto e hoje eu vou conversar um pouquinho com a doutora Thaís referente aos alinhadores invisíveis que a gente tem aqui na clínica. Doutora Thaís, quais são os tipos de alinhadores que a gente tem hoje? Bom, hoje nós praticamente temos 3 tipos de alinhadores. Os metálicos convencionais, que aí tem suas modalidades, os cerâmicos e os invisíveis, que são plaquinhas, como se fossem placas de clareamento, só que de outro material transparente que tem uma durabilidade maior, que vão ser utilizados no lugar dos aparelhos convencionais. Certo. E o que são esses aparelhos invisíveis? Qual é a função deles? Qual o diferencial? Maria, eles são aparelhos ortodônticos, ou seja, eles vão trabalhar substituindo os aparelhos convencionais, como a gente já falou anteriormente. Porque a intenção é eliminar fio, eliminar manutenção ortodôntica, eliminar os brackets. Por quê? Porque ele vai ser uma espécie de uma plaquinha de clareamento, só que de um material mais resistente e mais rígido, que vai gerar o alinhamento desse dente. Por quê? Ele vai trabalhar com inteligência artificial, com um banco de dados, e isso vai fazer com que eles consigam juntar as informações necessárias para gerar um planejamento, que a gente chama de setup. Isso. Que é o quê? A gente consegue no computador ter acesso do início ao fim do tratamento, ou seja, da evolução do tratamento, né? Como a gente já conversou e a Maria estudou muito comigo também, a gente tem como fazer um planejamento inicial, né, Maria? Da duração do tratamento. Quanto tempo? Com quantas fotos, geralmente? 5 fotos? Com 5 fotos. Com 5 fotos a gente já sabe dizer, olha, o teu tratamento vai durar 6 meses, um ano. Só que uma coisa muito interessante é que a gente reduz em praticamente 1/3 o tempo do tratamento ortodôntico, ou seja, ele é muito mais rápido, porque ele não vai trabalhar com uma face do dente, porque o aparelho só vai na parte de fora. O aparelho convencional, ele é grudado o metalzinho na parte de fora do dente. E esse alinhador, ele movimenta o dente inteiro, porque ele é uma plaquinha que envolve a parte de dentro e de fora do dente, fazendo com que essa movimentação ela seja mais rápida. E a gente sabe que esse tipo de aparelho invisível, a gente já tem várias marcas que a gente usa aqui na clínica, mas por que você acha que tem crescido tanto? Será que é por conta dessa parte de não ter os brackets que a gente fala, né, de todos os restantes dos aparelhos? O que ele facilita e o porquê das pessoas estarem procurando tanto? Nós realmente temos muitas marcas de aparelhos invisíveis, então assim, todos eles trabalham com muita qualidade. Temos aparelhos nacionais e importados, porém todos eles se baseiam numa mesma tecnologia. Só que alguns, por serem importados, vão ter um valor agregado muito maior, outros um valor menor por serem produzidos no Brasil, mas associados com empresas internacionais, tá? Porque isso já vem sendo elaborado, já vem sendo desenvolvido fora do nosso país. O que é mais ainda, Maria, que você perguntou no meio da história que eu esqueci? Pode falar que você lembra. A gente tem o Soul Smile aqui. Sim. A gente tem o Soul Smile, mas o que ele tem de diferencial? Ele é o mais forte que a gente tem hoje no Brasil. O Soul Smile, ele é um aparelho que o que acontece? Você vai diminuir muito as vindas ao ortodontista. Os demais aparelhos invisíveis, nós estamos falando aqui de marcas de aparelhos invisíveis, ou seja, Invisalign, Clear Correct e o Soul Smile, né? Que são os 3 principais, os carros-chefes da história. Só que o Soul Smile, ele trabalha com menos vindas ao consultório. Por quê? Porque o paciente ele vai adquirir no conjunto, no tratamento, um scanner que vai ser adaptado no celular. Então ele vai poder fazer as manutenções em casa. Ele vai levar mais conjuntos de plaquinhas, que são duplas de alinhadores de placas invisíveis para casa, e ele vai fazer o escaneamento em casa através do celular e jogar no sistema. Parece difícil. Só vem
E de 3 em 3. De 3 em 3 meses, por quê? Porque a ideia é que o dentista ele só seja um técnico para realizar a conferência, porque no Brasil nós temos que ter um técnico formado em odontologia para fazer assim, como é que eu vou te dizer? Que ele faça que ele seja o responsável por aquele tratamento. Ele foi desenvolvido para as pessoas que estão hoje na correria do dia a dia, que elas não conseguem tirar aqueles 15 minutos, sair meia hora antes para ir no dentista, tirar um intervalo de tempo, pegar trânsito, conseguir aquele tempo para ir no dentista. Então, quando ele faz o escaneamento, quando ele faz essa verificação a cada 14 dias em casa, sozinho, através desse aparelhinho que é acoplado no celular, ele está fazendo a manutenção só que no conforto da sua casa e sem perder tempo de trabalho, porque o tempo hoje se tornou o nosso bem mais precioso e escasso. Qualquer pessoa consegue fazer esse tratamento? Como que funciona? Existe a necessidade de uma avaliação clínica, de uma consulta inicial, porque nós precisamos saber da condição inicial desse paciente, seja através de fotografias da câmera intraoral, que vai ampliar em até 60 vezes os problemas bucais, radiografias, porque não se coloque, não se deve indicar aparelho ortodôntico para pacientes que apresentam tratamentos de canal a serem feitos, mal realizados, tratamentos de canal não bem feitos, pacientes com dentes quebrados, pacientes com cáries, com terceiros molares que às vezes estão com algum tipo de problema, que estão incomodando, às vezes que estão tortos, que não conseguiram nascer, que tem cárie também. Então, indicação para implante. Enfim, a gente tem que fazer uma avaliação completa, porque não é só o alinhamento. Quando a gente fala de uma pessoa que só precisa, tem todos os dentes, a princípio não tem cáries, só está buscando uma estética, alinhamento dentário, é mais tranquilo a gente realizar o tratamento. Porém, às vezes o paciente ele precisa tirar siso, ele precisa resolver problemas de gengiva, de limpeza, ele precisa realizar implantes. Então, nós temos que fazer essa avaliação inicial para ver se esse paciente ele tem indicação, se ele é um paciente apto a receber esse tratamento. Terceiros molares são os sisos. Ah, é verdade, né, Maria? Quantos São você os tinha? sisos. Se eu esquecer de usar por um período de tempo, ótima alguma pergunta. plaquinha. Vamos dizer que por algum motivo você abandonou o tratamento, tá? Um diferencial muito legal e muito importante do seu Smile é que, mesmo que você seja não responsável, que você não utilize o aparelho e de repente você abandonou o tratamento por um mês e você retoma e vê que não encaixa mais as plaquinhas, você vai fazer novamente o escaneamento, que aí é lá com a radiológica, e vai reiniciar o processo. Vão vir novas plaquinhas sem custo algum nesse processo, ou seja, mesmo você não fazendo o tratamento, não realizando o tratamento, não tendo a responsabilidade de executar o tratamento da maneira que deve ser feito, ou seja, se a ordem é o ortodontista que faz a avaliação pelo celular através do sistema, indicar para você fazer a troca a cada 14 dias ou então a cada 21 dias e você não realizar essa troca ou ir viajar e acabar esquecendo o aparelho em casa, que você vê que não encaixa mais a plaquinha, não tem o que fazer. Você vai ter que realizar novamente o escaneamento para que eles possam redefinir, ou seja, redesenhar todo o tratamento ortodôntico e é como se você iniciasse novamente do zero, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais demorado, mas mais por responsabilidade tua. Ou também, Maria, se caso o paciente está fazendo tudo certinho e as plaquinhas começam a não encaixar, nós temos a questão de que você pode fazer um novo escaneamento e eles redesenhar o caso novamente, ou seja, você nunca vai estar pagando a mais além daquilo que você teve de acordo inicial, caso o aparelho não encaixe mais, caso a plaquinha ela não tenha mais o encaixe. Então tem essa possibilidade do redefinir o caminho do tratamento. A gente sabe que muitas pessoas, tanto mais velhas quanto as mais novas, as crianças, a gente vê que tem um receio em colocar aparelho, mas principalmente as pessoas mais velhas. Qual o conselho que você daria, o que você diria para essas pessoas que sonham ainda
é uma oportunidade para eles, porque muitos acham estranho uma pessoa mais velha tá com um aparelho, enfim. Referente a esses alinhadores invisíveis, é possível eles fazerem o tratamento? O que você diria para essas pessoas? Maria, e outra coisa também, aproveitando, crianças também podem fazer o uso do Soul Smile? Vamos lá, vamos por partes, que agora é muita coisa. Maria, eu acredito, assim, uma resposta pessoal, que esses aparelhos invisíveis, eles foram desenvolvidos para adultos, tá? Porque é o paciente que já utilizou o aparelho, que está trabalhando, que já é 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, que gostaria de ter um dente um pouco mais alinhado, mas não quer mais fazer uso do aparelho convencional porque acha que de alguma forma aquilo já não é condizente com a sua persona, com aquilo que ela mostra no dia a dia, que já não é legal você ter aparelho ortodôntico. Então, esses aparelhos, eles foram, para mim, desenvolvidos para o paciente adulto. Por quê? Com o envelhecimento, a gente vai ter mudança de aspectos como aparecimento de manchas na pele, o envelhecimento da pele, o aparecimento dos cabelos brancos, mudança de toda a nossa estrutura do nosso corpo, e com isso os dentes, através do envelhecimento, eles vão ter o apinhamento, que é o quê? Eles entortam com o passar do tempo, por isso que a gente tem as contenções, que é aquele metalzinho que fica atrás dos dentes da frente embaixo. Por isso que eles já desenvolveram esse tipo de aparelho para que você possa refazer o tratamento cada vez que você achar necessário. Quando você vê que o teu dente muda de posição, você sabe que você tem essa possibilidade sem causar nenhum dano aos dentes e de uma maneira rápida, porque é um alinhamento rápido, é para fazer consertos rápidos ou então tratamentos mais longos também, mas considerando o paciente que já passou pela ortodontia, que quer resolver de uma maneira mais rápida e eficiente sem ter que usar o aparelho convencional. Acho que essa é a grande indicação do Soul Smile e dos aparelhos invisíveis. Em relação às crianças, o aparelho, ele tem... Como que é cobrado esse aparelho? Como é que funciona? São planos de tempos. Então, assim, você vai ter um tratamento de 6 meses, de 8 meses, 9 meses, 10 meses. São meses que são contados e disso é estipulado qual plano você vai entrar. Então, existem várias categorias. E existe uma categoria que ela vai acompanhar o nascimento dos dentes, ou seja, é uma categoria mais longa, porém que conforme for desenvolvendo a dentição da criança e a criança for crescendo, a questão de nível ósseo, for substituindo os dentes de leite pelos dentes permanentes, a gente vai ter a oportunidade de estar redefinindo esse tratamento conforme ele for mudando de tamanho e conforme houver a troca desses dentes e esses dentes permanentes começarem a nascer. Com isso a gente consegue desenvolver as bases ósseas e substituir os aparelhos ortopédicos, que são os aparelhos que são utilizados para desenvolver as bases ósseas, que é mandíbula ou maxila, para que a criança não tenha, às vezes, o queixo muito para frente, às vezes a parte de cima muito pequenininha ou muito grande, para que esses dentes eles casem a parte de cima com a parte de baixo. Obrigada, doutora Thaís, por todas as informações. Tudo isso é muito importante para esclarecer para os nossos pacientes, ou enfim, para o público, né? Esse é mais um episódio do OdontoCast, especial da Elo Odonto. Siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.